Do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e de desinteresse. É uma explosão de sentimentos como a generosidade, a espontaneidade, a alegria e a gratidão. Vamos conhecer aqui no podcast organizações e movimentos da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que essas ações muitas vezes ocorram de forma individual. Meu nome é Loriberto e vou fazer a minha audiodescrição. Sou um homem branco, 50 anos, cabelo loiro curto, barba curta mais ou menos grisalha e eu estou usando hoje uma camiseta preta com o nosso símbolo, a nossa logo do nosso podcast, um coração que é abraçado por duas mãos, na cor vermelha e branca, e ao centro um microfone estilizado. Quero convidar você para fazer a sua inscrição no YouTube. Acessa lá, Dádiva e Gratidão Podcast. Também nos seguir no Instagram, no Facebook, e você também pode nos acompanhar no Spotify. Agradecer ao nosso patrocinador, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação desses recursos e também no acompanhamento da execução e prestação de contas. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber a Luciana Heloísa Alves Bis Silva, ela que é presidente do Instituto Social BIS, que é uma entidade que atua há mais de 20 anos com famílias em situação de vulnerabilidade. Eles doam mensalmente cestas básicas, além de campanhas de arrecadação de roupas, produtos de higiene e limpeza e outras coisas que ela vai compartilhar conosco aqui. Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso episódio número 19 aqui do nosso podcast. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra, uma alegria estar aqui participando desse projeto tão importante, tão bonito, que é trazer a luz, né? Que é trazer a visibilidade a esses projetos tão incríveis que existem na nossa cidade. Então, obrigada por o Instituto Social BIS fazer parte dele também. Está fazendo parte, já está conosco. Que bom. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou mulher de 38 anos, de pele branca. O meu cabelo é um pouco abaixo, o comprimento dele é um pouco abaixo do ombro. Eu sou loira e eu estou usando um terno branco com um lenço rosa florido. Legal. Muito obrigado. Imagina! Depois o pessoal do Braille aí vai dar o feedback aí também, que eles com sempre certeza. Nos dão aí o E me o ensinar apoio depois, a fazer, né? Aperfeiçoar a minha aí. videodescrição. Legal. Luciana, por que nasceu o Instituto BIS? Bom, o Instituto BIS, como o nome já diz, BIS, né? Tem no meu nome, eu carrego no meu nome. Ele vem, na verdade, de encontro a um projeto de vida que os meus avós já têm há mais de 20 anos. Então, eles sempre gostaram dessa causa, né? Do assistencialismo, da filantropia. Eles não moravam na nossa cidade, eles são de Curitiba, no Paraná. E lá, por ser uma cidade grande, então a gente encontra né, muito mais mazelas, digamos assim, uma maior proporção. Então, eles sempre acolheram, sempre doaram alimento, sempre se preocuparam com essas pessoas. Já começou lá, exatamente. Pois então, minha mãe veio morar para cá, pois casou com o meu pai, que é da cidade. Então, quando meu avô se aposentou, eles vieram para cá. Assim que eles chegaram aqui em Blumenau, eles se instalaram na Velha. E daí já começaram com aquele desejo latente de fazer a diferença na comunidade ali próximo. Então, conheceram a Velha Grande,
né, começaram a frequentar aquele espaço, primeiro, né, indo até a igreja e a igreja dando o aporte para que eles chegassem na comunidade, mas depois, então, como uma iniciativa própria. Então, desde 1999, começamos no dia 20 de setembro, fazendo entrega mensal, começamos com 46 famílias, sem faltar um mês todos esses anos, e agora nós estamos com 53. Então, o projeto, na verdade... Essas recebem, então, cestas básicas. Cestas básicas, exatamente. Não temos todas as pessoas dessa época, né? Nós temos... Assim que as pessoas, a gente consegue, de certa forma, auxiliar para que eles comecem a caminhar sozinhos, eles logo já não... Seu Vitor, agora eu não... Né, como eles chamam meu avô, né? De seu Vitor, ou dizem o sacolão do seu Vitor, né? Como ele é conhecido. Então, seu Vitor, agora eu não preciso mais, então o senhor pode estar ajudando uma outra família nesse momento. Então, esse acordo a gente tem, né? E os meus avós, eles sempre fizeram isso, sem trazer isso para dar visibilidade. Eles não gostariam, não era o objetivo deles. Mas daí, como a idade foi chegando... Então, meu avô me convidou, né, a estar à frente desse projeto, a dar continuidade, na verdade, a esse trabalho. E daí eu comecei a pensar outras estratégias. Que idade ele tem hoje? Meu avô, hoje ele está fazendo 85 anos. Olha só, que bacana. Hoje. 1º de agosto 1º de 2022. de agosto, 85 anos. Parabéns aí pro seu Vitor. Muito obrigada. Uau. Muito obrigada. E ele, então, na verdade, nós, como família, já crescemos com isso, né? O Vitor falando ali sobre dádiva e gratidão e me remeteu muito àquilo que eu cresci na minha infância, aquilo com que eles sempre nos educaram e sempre nos criaram, né? Sempre a ter um olhar para o próximo. Meu avô sempre dizia que se você quiser, né? Neta, você quer ganhar o mundo, faça caridade, que é um sentimento que você nunca vai ter nada parecido. Minha avó sempre dizia também, você pode viajar para os lugares mais bonitos, você pode conhecer as pessoas mais incríveis, mas quando você, de certa forma, faz a diferença na vida do outro, é um sentimento inagualável. Então, assim, eu cresci muito com isso, né? Nossa família crescia muito com isso. Então, esse desejo hoje do Instituto Social BIS é, sim, também mostrar esse legado deixado pelos meus avós e também ampliar um pouquinho, sempre pensando a dar voz e vez para as pessoas mais vulneráveis na nossa região. Tu falou um negócio bacana, assim, com relação, que eu acho que é fundamental, né? Vocês trabalham com assistencialismo, mas quando a pessoa entende que, ok, agora deu... Ela também... Ela tem a frente ela ela tem a tomada de decisão. A gente sempre faz esse acordo, né, com eles. Assim, a partir do momento em que você não, né, realmente você vê que você não precisa mais do alimento, a gente tem uma lista de espera. Então, assim, dá oportunidade para que outra pessoa consiga também agora sair do sufoco, né, e que futuramente também, que é o nosso desejo... É esse, né? Sim, nosso desejo de quem faz esse tipo de trabalho é que a pessoa de fato não precise, né? Que a gente vire obsoleto, né? Que a gente não tenha função. Mas enquanto a gente ainda não chega nesse patamar, a gente tá, né? Fazendo um caminho para conseguir, então, ajudar cada vez mais e mais pessoas. Mas essa tomada de decisão, eles têm. No entanto que, recentemente, uma senhora saiu, e daí agora ela saiu e disse, olha, não preciso mais. E agora ela retornou por conta da pandemia, porque aconteceu uma situação grave na família. Então ela voltou a receber até para que ela se estabeleça de novo, se restabeleça, que possa continuar, de certa forma, a sua caminhada. Como é que é feita a seleção dessas pessoas? Vocês têm uma... Você falou em lista de espera, então eu imagino assim que as pessoas, uma vez que elas... sabem que vocês têm esse tipo de projeto, de trabalho, elas vêm em busca, né? Sim. Nós atendemos hoje principalmente a comunidade da Velha Grande, porque a gente não consegue atender, né, a Grande Blumenau. Só algumas situações mais urgentes, porque como agora o Instituto acabou saindo na mídia, então algumas pessoas entram em contato conosco. Então, quando a gente consegue se deslocar, que algum voluntário vá até lá, a gente socorre. Mas o nosso foco é atender bem a comunidade da Velha Grande, né? Que já é uma comunidade bem grande.
né? Nós estamos falando de quase 5.000 moradores, então já é uma comunidade grande. Maior que muito município em Maior Santa que Catarina. muito município, tá? Então, essas pessoas ficam sabendo através das redes sociais ou propriamente me veem na comunidade, né? Porque eu sempre tô lá. Até na comunidade nós temos uma senhora que é atendida pelo nosso projeto, que gentilmente cede o porão da casa dela, porque para doações maiores eu não tenho aonde colocar no Instituto. Então, ela cede esse espaço. Então, a comunidade já sabe que é um espaço que o Instituto Social BIS usa. E quando tem doação, eles vão até lá, né? E vão lá e buscam aquilo que eles precisam para aquele momento. E como eu estou sempre visitando também, então as pessoas ou elas vêm até o Instituto, ou muitas vezes, porque isso é algo que eu gosto muito de falar, que são pessoas que entendem mesmo o que é comunidade, o que é viver em comunidade, porque elas se auxiliam o tempo inteiro. Então, quando acontece algo muito grave, eles mesmos vêm até mim. Luciana, aconteceu com pessoa tal, consegue dar uma olhada, fazer uma visita e ver como é que o Instituto pode ajudar. Então, às vezes, a gente não cadastra para receber mensal, né? Mas, às vezes, a gente, de imediato, consegue já levar a ajuda e o suporte que aquela família precisa, né? Então, depende da situação. Vai até o Instituto, conversa comigo, a gente pega todos os dados, endereço, filhos, quantas pessoas moram na casa. Fizemos todo esse mapeamento, a questão da educação, quantos estão estudando, quantos não estão, né? Até que grau estudaram, nós estamos falando dos adultos, né? Porque o Instituto, ele atende os adultos, né? Não só os adultos, desculpa, ele atende a família, das crianças até os adultos. Então, como a gente faz esse acompanhamento, a gente faz todo esse mapeamento. Então, a partir daí, eu vou até a casa da pessoa, até visito, vejo como é, né? Faço, assim, fugiu a palavra, mas eu observo bem todos os detalhes, faço bem certinho o que a pessoa tem, o que a pessoa precisa, o que ainda ela, né? O que a gente pode ainda doar além, às vezes, do alimento que elas nos pedem, uma roupa ou um berço. A gente tem muita mãe solteira, então tudo isso a gente vai meio que criando e construindo uma ajuda para essa família de acordo com aquilo que o Instituto pode oferecer. Essa eu não vou dizer assim, triagem é um nome feio, né? Mas assim... triagem, esse de pessoas. Esse olhar, né? Vocês têm acompanhamento também de assistente social? Nós no Instituto... Prefeitura ajuda com assistência social? Nós temos uma parceria com o CRAS, né? E com as outras entidades que atendem lá. Então, assim, a gente tem a Felipe Neri, a gente tem o Lar Betel. Então, muitas famílias acabam tendo crianças nessas unidades, então a gente conversa uma com a outra. Hoje o Instituto não tem efetivamente uma assistente social, mas está no nosso projeto, apoio, né? Mas então tem esse apoio. Está no nosso projeto, sim, porque é fundamental, a gente precisa ter até para que, né, ela nos direcione, né, quanto a projetos e quantas atitudes a gente pode ainda estar realizando. Mas em breve, com a Lei da Utilidade Pública, que é o que o Instituto está aguardando no momento, CNPJ está ok, estatuto está tudo certo, a gente só está esperando passar aquele prazo para, enfim, a gente conseguir os trâmites legais, exatamente, e daí sim ter um auxílio do poder público efetivamente. Porém, hoje a gente já recebeu, né, a visita da CEMUDES, a gente já recebeu a visita do secretário de Desenvolvimento Social. Então, assim, eles estão, de fato, eles conhecem o trabalho do Instituto, mas a gente só está esperando esse trâmite legal, né? Mas a gente tem, sim, assistentes sociais que conversam conosco, mas não efetivamente estão lá. O que a gente faz? Realmente pegar esses documentos, fazer uma análise, ir até a casa, fazer a outra análise e a partir daí, então agora o Instituto vai, né? Entender a necessidade deles, né? Agora a gente vai, de certa forma, atender essa família, porque todos têm, mas a gente vai, né, elencando alguns critérios que são mais urgentes e que a gente precisa ter uma tomada de decisão mais rápida.
Então, esses são os critérios que nós utilizamos. Antes difícil. Com certeza. É difícil. Antes você falou que o CNPJ, na verdade, é recente. É recente. Apesar dos mais de 20 anos já de atividade, né? Exatamente. Esse projeto de cestas básicas mensais, ele vem já há 22 anos acontecendo. Como nossa família, né, vem de uma família de educação, então a gente começou a pensar num outro projeto, com outras atividades, e que nós, né, precisaríamos de um espaço. Então começou a nascer a partir de novembro, dezembro, quando a gente alugou 2 salas e pensou, pronto, agora a gente vai colocar o nosso sonho em prática, vamos fazer ele acontecer. Aí, a partir daí, o Instituto foi buscando parcerias, muita gente apoiou a ideia, e nós estamos hoje, então, com todas essas atividades que a gente está conseguindo ofertar, para além da cesta básica para essas famílias. Não só atividades, mas com 15 profissionais voluntários atuando conosco todos os dias no Instituto. Vamos conhecer um pouco de todas essas atividades, né? Claro, é um prazer falar sobre elas. Digamos que o começo foi a partir das cestas básicas, essa necessidade de suprir a necessidade básica das famílias, né? Mas o alimento é o principal, né, que nos move, né? Exato. E aí você, antes no off aí você né, falou que és da área da educação também, reforçou agora, né? E essa necessidade de dar um passo a mais, oferecer algo a mais para essas famílias. Então vamos falar desse projeto maravilhoso aí da educação aí. Sim, é um projeto que, indo nas casas, observando, né, a realidade dessas famílias, conversando um pouquinho mais, porque isso a gente só consegue conhecer se de fato a gente acompanha, né? Então, me apertava o coração quando eu conversava com algumas pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam fazer troca de dinheiro, tinham dificuldade para chegar nos locais, porque não sabiam se locomover, sabe? Só conseguia identificar o ônibus através Coisas do básicas, número. Né? Elementares para nós, isso, assim, né? É que pra gente é tão comum que a gente não teve uma vida sem isso, então a gente não consegue mensurar o que é, né? Só quando a gente se debate, né, se confronta com essa realidade que a gente para e pensa, peraí, deixa eu sair do lugar que eu tô, porque eu tô num lugar onde não é esse, e me colocar nesse lugar para eu entender, poxa, mas peraí, o que é uma vida inteira sem ler e escrever? Que é uma vida inteira sem saber fazer um troco de dinheiro, não saber se a pessoa te devolveu um troco corretamente, porque você não sabe, você confia naquela pessoa que ela está fazendo isso, porque você não sabe fazer essa leitura, né? Já pensou isso que Uau! Então, nossa. Assim, realmente, e pensar que é na nossa região, né? Assim, é difícil a gente... Nossa, aqui, né, a gente realmente tem escolas fantásticas, o município é referência na educação, mas assim, como é que ainda, né, existem pessoas que têm até dificuldade para escrever um nome? E quando eu comecei a me deparar com isso, aí você pensa, né, uma avó que é analfabeta, uma mãe que é semi-analfabeta, essa criança, ok, frequenta a escola, tem acesso aos livros, mas não é a mesma condição do que famílias em que os pais são leitores, em que os pais estão presentes, em que os pais podem acompanhar o estudo dos seus filhos, né? Então, e a fala dessas mães era sempre com pesar no sentido de eu não estudei para tal, eu não consigo ajudar o meu filho porque eu não tive estudo, mas não é porque eu não quis, é porque isso me foi ceifado, né? Eu não tive essa oportunidade. Então, quando a gente começou a esbarrar com essa realidade, e a gente via que, ainda mais eu, né, sendo da educação alfabetizadora, eu pensei, nossa, a gente precisa, de certa forma, ter um local onde a gente faça esse acompanhamento de base para essas pessoas, para que elas tenham um pouquinho mais de dignidade. Aí esbarrava numa outra questão, muitas vezes. Ok, né, então a gente vai ter a aula para essas pessoas se alfabetizarem. Mas às vezes o que acontecia? Nós tínhamos crianças com uma dificuldade de aprendizagem severa, algum problema neurológico, né? Ou algum problema social, psicológico, emocional.
Como é que faz essa frente? Não faz, você não é a sua profissão, não é a sua área de atuação, mas está diretamente ligada, logicamente, né, ao estudo, ao conhecimento, à atenção, né, ao seu social, está tudo intimamente ligado. Então a gente pensou o seguinte, então vamos ver se a gente consegue profissionais para nos ajudar nessa caminhada. Foi aonde então pensamos em ter médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, para que a gente, de certa forma, conseguisse acompanhar esta família, esse ser humano na sua integralidade. Então, esse é o objetivo do Instituto. Eles vêm até nós, fazem uma aula, pode ser alfabetização, que nós ofertamos, pode ser um reforço escolar. Estamos pensando no inglês futuramente. Temos também aula de informática e a gente ali acompanhando essa idosa, esse adulto e esse adolescente, o que mais que a gente consegue? Poxa, tá com alguma dificuldade psicológica em casa, de relacionamento, vamos chamar ele para atendimento com o psicólogo. Então assim a gente vai fazendo esse acompanhamento, é dessa forma que nós estruturamos o Instituto hoje. Legal. E falasse da alfabetização. Até antes a gente estava bastante emocionado aqui já com algumas histórias aí. Conta um pouquinho dessa experiência da alfabetização com adultos e idosos também, né? De certa forma, né? Olha, na minha carreira até então eu não tive oportunidade, né, de alfabetizar idosos e adultos, né? E para mim está sendo uma das experiências assim mais reveladoras e incríveis que eu poderia ter, assim. É óbvio, né? A gente sempre quando a gente se envolve com a educação é porque a gente acredita nesse poder de transformação. Então, toda vez que a gente vê algo que a gente transforma, seja em qualquer faixa etária, a gente fica imensamente feliz. Ou seja, é aquilo que tu deslumbra sendo materializado, sendo feito ali, né? Então, independente da faixa etária. Mas, assim, tá acompanhando essas pessoas, principalmente essas idosas, assim, com aquele brilho no olhar, sabe? De ganhar um estojo, né? De material e ficar emocionado de ter aquele material. De ficar imensamente feliz de poder ter a oportunidade de pisar numa sala de aula, de poder estudar, sabe? É uma coisa que vem de dentro delas, assim. É transformador. Está sendo, assim, uma experiência incrível, porque a vontade delas de aprender, a vontade delas de se constituir como sujeito é muito grande. Então, isso passa pra gente e faz com que essa vontade transborde ainda mais. Então, está sendo realmente uma experiência incrível. Qual é a faixa etária hoje desse público que vocês atendem? Na alfabetização, nós temos de 30 até 70. Uau! 30 anos até 70. Então, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. É o que a dona Fátima fala ali no vídeo. Ela diz, nunca é tarde para sonhar. Né? Nem para sonhar, nem para realizar um sonho, de forma alguma, né? Então, essas pessoas realmente estão realizando um sonho das quais elas não tiveram oportunidade. Então, imagina o quão grandioso é isso para quem vive, né? Com essas pessoas, assim, saber que, de certa forma, o pouquinho que tu faz é desse tamanho, né? Então, é fantástico. Imagino que cada palavra, cada passo que eles dão é uma vitória imensa, assim, e devem compartilhar isso também na casa. É legal, enfim, porque né? alguns filhos acompanham a gente nas redes sociais e às vezes eles veem as fotos dos pais, né, aprendendo. Então, assim, eles ficam imensamente emocionados e comentam, poxa, minha mãe voltou a estudar, minha mãe me orgulho, né, mesmo com 50, 60, né, voltou a estudar porque, de fato, quer conhecer esse mundo novo, né. Então, para eles tudo é novidade. Recentemente, nós levamos elas para visitar a biblioteca da FURB, um espaço onde elas jamais achavam que elas poderiam ocupar. No entanto, que quando a gente chegou lá, a fala era essa. Eu passava aqui na frente, mas eu jamais pensei que eu iria poder entrar aqui, nesse lugar.
é um lugar que não me pertence, imagina. É um lugar de pessoas letradas, é um lugar de pessoas com privilégios. Então, né, elas não se reconheciam naquele espaço. Então, a gente levou, fez uma visita guiada, né, o pessoal da FURB, fantástico, né, apresentou toda a biblioteca, colocou à disposição o espaço. Então, elas ficaram realmente encantadas. Então, é proporcionar, para além dessa alfabetização que a gente tem das letras, uma alfabetização do mundo, né? Um reconhecimento de mundo, é muito mais. É apresentar outras possibilidades, né? Vão começar a frequentar a biblioteca agora também. Ah, eu espero que sim. A plantinha foi, né? A gente plantou semente. Agora a gente espera que, de fato, elas comecem. Lá dentro do Instituto, o nosso desejo é ter uma biblioteca comunitária e itinerante. A gente quer fazer projetos de leitura dentro da comunidade, mas esse espaço ainda não está pronto, né? Mas já temos um bom acervo. Então, eles já podem pegar livros lá no Instituto, eles já fazem, né? Já levam para casa esses livros. Tanto nas aulas a gente utiliza também, elas levam para fazer, né, a tentativa da leitura, depois trazem, compartilham conosco o livro que elas leram, lógico, né, livros para essa iniciação na alfabetização, né, a gente está falando de literatura infantil, de base, mas mesmo assim, são livros bons, de qualidade, então elas levam, já estão fazendo esse manuseio, e a gente espera que logo essa plantinha, já pensou? Agora uma pergunta bem curiosa minha, assim. Você como alfabetizadora, você trabalhou sempre com crianças. Como é que tu percebe essa relação do aprendizado? Criança e agora essa experiência que tu tens com adultos. A criança, ela vai para a escola, ela gosta de aprender, ela é curiosa, mas ela não tem a relação da importância da educação na vida dela. Ela não consegue entender, ela está num outro momento, num outro ritmo. Então, muitas vezes, aquilo que ela vê ali, ela não dá aquela importância, né? Para que eu vou estudar isso? Nunca vou usar na vida. Exato, né? Ou tem a internet, que é mais interessante, tem o videogame, que é muito mais interessante, que chama muito mais a atenção. Então, ela não tem, e assim, não tem como ter mesmo, porque faz parte do amadurecimento, a gente sabe disso. Então, ela não tem. Então, é muita brincadeira, às vezes, em momentos de aula, às vezes não presta atenção. Então, é mais solto, digamos assim, né? Agora, o adulto, não. O adulto, ele já sabe por que ele está ali. E o que ele está fazendo ali, por que ele está ali, e quão aquilo é importante para ele. Então, assim, a partir do momento que ele senta na sala de aula, parou, assim. Pode cair o mundo. Pode cair o mundo, ele tá focado ali no que ele veio fazer ali, né? Ele tá prestando atenção, ele tá participando, ele tá buscando, ele tá fazendo, sabe? Ele tenta fazer aquilo com o maior capricho. Então, assim, enquanto na sala de aula nós somos movidos pelo barulho, né, constante, às vezes o professor tem que o tempo inteiro estar dizendo, opa, agora vamos prestar atenção, galera, né? Diminui um pouco aí. Na alfabetização de idosos, de adultos, a gente tem que, vamos lá, vamos participar, vamos falar, entende? Porque são pessoas que estão ali tão focadas, tão direcionadas naquilo ali que elas, né? Que às vezes elas até esquecem de participar, porque elas estão prestando atenção, porque elas... Lógico que não é só isso, né? Tem também a mazela da vergonha, de achar que vai falar errado, que fala errado. Então, tem toda uma construção. Mas essa é a maior diferença que eu percebo, assim. Que é a alegria de estar naquele lugar, assim. É genuíno, sabe? É esperar por estar naquele lugar. É esperar para fazer parte daquele lugar. É essa espera, assim. Antes você comentou que muda a relação da pessoa para com vocês também. Muda muito. De ela antes ter esse sentimento de ser menor, né? Um complexo de inferioridade por conta dessa situação, né? E de repente ela se descobre, não, peraí. Eu posso. Eu consigo, sim. Muitas vezes, quando essas pessoas vêm primeiro, né, conversar conosco, elas mal nos olham nos olhos, assim, elas olham para o chão.
Porque quando você vem, muitas vezes, pedir ajuda, você tá numa situação embaraçosa, com vergonha, né? Então, assim, você pensa, poxa, o que eu fiz para estar aqui agora nessa situação, tendo que pedir isso? Ou o que eu deixei de fazer? Ou, enfim, né? Então, essas pessoas ainda vêm com uma outra bagagem, né? Que realmente a vida não as possibilitou, digamos assim, né? Então, elas vêm com isso tudo no olhar, assim, elas carregam esse peso, assim, né? Então, quando elas vêm conversar conosco, elas não se sentem sujeitos daquilo ali, como se elas não pertencessem. Vou te dar um exemplo, a gente preparou um espaço com todo amor e carinho, assim, né? Um espaço bonito. E eu ouvi muitas vezes dessas pessoas, nossa, isso tudo é pra gente? Esse espaço é pra nós, né? Isso tudo é pra gente? Então, assim, mas espera aí, né? Tem certeza que isso daqui é um espaço... Cadê a pegadinha? Isso, né? Tem certeza que isso daqui é um espaço que a gente vai utilizar? Então, realmente duvidando daquele lugar de pertencimento ali, né? Então, agora a gente consegue observar que, óbvio, né? Com essa construção de uma relação, porque eles acabam criando vínculo conosco. Então, toda semana lá no Instituto, né? E começam a, né, se sentir, assim, sujeitos, né? Começam a ter voz, começam a ter vez, começam a pensar, a refletir. Então, eles já vêm com uma outra postura. Certo. Vou te dar um exemplo de uma situação que aconteceu na semana passada. Essa até contei lá no nosso Instagram. Ela era uma menina de 32 anos e não teve a oportunidade de estudar, porque quando ela entrou no primeiro ano, ela tinha muita dificuldade. Então, tanto os professores quanto os colegas chamavam ela de burra, de ignorante. Nossa. E ela acreditou que realmente ela era. E o pai, não querendo mais ver a filha sofrer daquele jeito, moravam na roça, então realmente tirou ela da escola. Então, ano passado, quando ela veio conversar comigo, ela tem 2 filhos, casada, e ela veio com uma pessoa para que a pessoa falasse para mim o nome dela. Porque ela não conseguia se expressar. Ou o medo dela é que ela não iria entender o que eu estava falando. E assim, nós fizemos perguntas simples, de cunho pessoal, mas assim, bem simples de responder. Mas mesmo assim, ela não tinha, e sempre olhando para o chão. Recentemente nós fizemos aí ela começou a vir, nós, né, vimos a demanda, cadastramos, então assim, ela começou a fazer aula de alfabetização com a gente. Mesmo assim, lá em meados de maio, a gente fez uma ação onde sorteamos vários cortes de cabelo, fizemos um dia para as mulheres, né, alusivo às mães, ao Dia da Mulher. Então, elas tiveram um momento totalmente diferente de ir num salão fechado só para elas, fazer a unha, ter todo esse cuidado, ter esse olhar, né, se olhar no espelho e se olhar com cuidado. E ela foi uma das sorteadas. E nesse mesmo dia, para você ter uma ideia, como ela não tinha uma tomada de decisão para ela ganhou um corte de cabelo. E ela diz, o cabeleireiro perguntou, vamos cortar os 2 dedos? Ela disse, espera aí que eu preciso perguntar pro meu marido. Então ela teve que ligar pro marido dela, pro marido autorizar ela a cortar 2 dedos de cabelo. No dia eu cheguei a questioná-la, eu disse, não, tudo bem, você vai ligar, tudo certo, mas, né, o cabelo é seu, será que realmente precisa ligar para ele pedir uma permissão? Se é algo que é seu, tenho certeza que ele vai ficar feliz que você vai fazer algo que você deseja, sendo que é do seu desejo, né? Mas não teve jeito. E daí, recentemente, ela se mudou, ela e o marido foram morar no sítio, em Indaial. E antes do recesso ali que nós tivemos agora em julho, meu Deus, no último dia foi uma choradeira, porque ela não queria de jeito nenhum parar de estudar. Olha só. Não queria de jeito nenhum. Pediu pro marido dela trazer e tal. E daí, na semana passada, para nossa alegria, ela voltou. Então, o marido dela a trouxe. Os 2 filhos ficaram junto com ele esperando a mãe estudar durante 2 horas. Lá de Indaial ela veio, tá? E no final ela veio conversar comigo, perguntando se o Instituto ainda, de certa forma, poderia ajudar, né, pela questão da gasolina. E ela disse, eu vou até te confessar uma coisa, ela falou. Eu fui sozinha num banco. Primeira vez, ela disse que eu fui sozinha no banco. Falei, nossa, que legal. Eu falei, né? Que bom, e como é que você se sentiu? Eu fui no banco para pegar um empréstimo
para eu pagar a gasolina, porque eu não queria deixar de vir para o instituto para estudar. Uau. Ela disse. Então, sabe, assim, é esse tipo de coisa que a gente não consegue colocar em palavras, assim. Quando a gente vê uma pessoa, né, que antes não tinha uma tomada de decisão, que não, né, que sempre precisava da opinião do outro, que, né, que as pessoas respondiam por ela, falavam por ela, né? Então, assim, dela ter, poxa, isso aqui, né, eu quero, eu preciso. Entanto que ela começou a fazer leitura espontânea, palavras pequenas, mas ela já começou. Ela não reconhecia uma letra, ela não reconhecia um número, nada. Então, é desse lugar que a gente está falando, sabe? Né? Então, desse tipo de conquista que... Ainda bem que ela não conseguiu pegar o empréstimo, porque a gente vai ajudar, obviamente. Mas ficamos felizes que, de certa forma, ela teve essa atitude, né? Essa iniciativa de se colocar nesse lugar de pertencimento. Então, vou dar um jeito. Vou dar um jeito, vou fazer acontecer. Então, ele vai trazer sempre ela, e mesmo assim, sabe, eles vão ficar esperando para a mãe poder estudar. Então, isso pra gente é muito grandioso. Eu penso nesses 2 filhos, o exemplo que isso vai ser para eles também. Com né? certeza. A mãe vai sair, né? Estudando. A mãe vai sair de um lugar, né? Para conquistar outro. A mãe vai sair de um lugar, não tinha parado para pensar nisso, mas a mãe vai sair de um lugar para conquistar outro. Se a mãe pode, então... Claro. Opa, eu vamos também. ter que fazer a nossa ou parte. até ela, ou também ela vai sentar com eles Sim. de uma forma diferente. Né? Antes ela só acompanhava, agora ela vai poder orientar. Acompanhava, mas sem poder ajudar, né? Isso, ela vai poder ajudar. Antes ela só dizia, não, senta aqui, vamos fazer a tarefa, né? Eu vou observar você fazer. Agora não, agora ela vai poder mediar, ela vai poder ajudar, vai poder intervir, né? Então é um passo muito grande. Puxa vida. Quanta transformação, hein? Quanta transformação, haja coração, Olha, né? Eu imagino que vocês têm que ter um coração forte lá para tanta emoção, né? Haja coração, a gente se emociona muito. Mas eu acho que é isso, né? Isso é a dádiva, isso é a gratidão que tu falaste ali no início, né? Com certeza, é uma você explosão. tocar a vida da pessoa e saber que, não, eu fiz a diferença, né? Com certeza. Isso vai mudar e vai transformar para sempre. Com certeza. Né? Que bacana. Além disso, você também mencionou, né, que vocês têm a informática. Nós temos informática. Então, vamos falar da informática. Sim. Se quiser ainda complementar alguma coisa da educação, tranquilo, tá? Não. Pode, não. Acho que podemos falar então, vamos falar da informática. Dominar os bichos. Exatamente. Eu contei para ele antes de começarmos o programa sobre uma senhora. A gente chama ela de Miss Simpatia. Porque por todas as situações mais adversas que ela já passou, ela é a pessoa mais simpática que eu já conheci, assim, a Miss Sorriso, que a gente chama. E quando nós começamos a mapear com essas famílias, né, quais atividades eles gostariam de fazer lá no Instituto, ela, né, acho que estudou até a 4ª série, se eu não me engano, então ela pensou em voltar a estudar também. Mas ela mostrou, né, meio que timidamente, né, meio que pensando não sou capaz, o desejo de fazer informática. E na época ela usou a expressão domar o bicho, domar a máquina, né? Eu, na verdade, queria domar a máquina, ela falou, né? Mas ela não se colocou nesse lugar, ela não se achava capaz, né? Então, eu falei para ela, não, a senhora vai sim conseguir, né? Todos estamos aqui para aprender. Todos aprendemos para chegar onde nós estamos, todos nós passamos por esse processo. Uns passaram antes, outros passaram depois, mas todos passaram. Então, vamos lá, vamos começar, já que o seu desejo, a sua vontade, a gente tem que fazer aquilo que a gente tem vontade, né? O seu desejo é esse, então ela faz todo sábado de manhã a aula conosco, e de informática com o professor voluntário que nós temos lá no Instituto. Tá feliz da vida, né? Não falta um sábado, 8h30 da manhã é a primeira a chegar, bem contente, bem faceira, como ela diz, porque ela de fato tá aprendendo, assim, algo que ela achou que talvez, né, não fosse possível acontecer. Qual é o foco principal dessas aulas de informática? Informática que foco vocês dão, bem básica, né? Primeiro conhecer a estrutura do computador,
depois conhecer um pouquinho quais programas eles oferecem, o básico para que eles, né, consigam manusear de forma simples. Ligar, desligar, Word, Paint, PowerPoint. A gente tem daí um grupo de jovens, que daí o professor já está no Excel, já está começando a fazer, daí montando planilhas, né? Eles aprendem também a pesquisar vídeos no YouTube, né? A gente tem também 2 aparelhos celulares que eles também podem estar utilizando para aprender o manuseio, né, de comunicação simples com a família através do WhatsApp, né, a pesquisa, rede social, porque como são pessoas de idade, né, essa inserção para eles hoje na tecnologia faz parte, querendo ou não, é como se eles fossem analfabetos digitais no mundo que a gente vive hoje, né? Sim. Então a gente precisa inseri-los também. Então, é bem simples, assim, o professor, na verdade a gente tem uma turma de adolescentes, que essa turma, né, ele daí aprofunda mais, né, eles estavam digitando um texto, já fizeram, né, no Word, ele já começou a estruturar também, que a gente faz também o auxílio, né, ao currículo, quando quer se inserir no mercado de trabalho, a gente ensina como fazer, porque já me perguntaram. Falei para ele, você traz o currículo, uma pessoa, de um adulto, né? Você traz o seu currículo aqui, que a gente vai, né, vai te dar uma assessoria. Aonde eu compro? Uau! Sabe onde eu compro? Sim. Então, assim, né, às vezes é algo simples, mas tu imaginas que hoje em dia, para qualquer inserção simples no mercado, é tudo através de acesso à internet, link, faça o seu cadastro. E daí a gente volta para um lugar onde as pessoas não sabem ler, não sabem escrever, mal têm acesso à internet, não têm acesso ao computador, é celular. Então a gente precisa oportunizar, né, para essas pessoas. Então a gente está falando desse acesso simples. Ensina eles a cadastrar, ter o seu próprio e-mail de contato? Sim. A gente começa fazendo essa base para que depois eles consigam alçar outros voos, Olha, né? quanta coisa bacana. Nossa. E é engraçado que nas aulas de alfabetização a gente usa, né, o recurso do computador, e muitas pessoas também, a primeira vez que manusearam foram ali, o computador. Mesmo que seja para jogos pedagógicos, mesmo que seja para um fim específico. Mas a primeira vez que sentaram na frente de um computador e mexeram foi ali na aula de alfabetização. É muita coisa, né? É aquilo que eu conversei contigo, assim, são pequenas descobertas diárias que deixam a gente encantado, assim, né? Que deixam a gente, poxa, nossa, isso é grande, é imenso, assim. A posição que a gente está, digamos, né? Para nós é tão, né, tão simples, tão óbvio. Não, a pessoa não me respondeu o WhatsApp. Não sei o que, né? Mandei e-mail, não veio resposta. Para nós, assim, é tudo muito... É o trivial, né? Eu diria assim. É comum, né? É rotineiro. Mas para quem não tem acesso a isso, né? É um mundo novo, né? É oportunizar coisas que até então eram distantes, né? É muito fácil, obviamente, a gente entende a facilidade, a praticidade, a agilidade, né? De você, por exemplo, ter um cadastro para vacina. Sim. Através de um link. Mas daí a gente não se coloca nesse lugar. Né? E essas pessoas, como é que elas vão fazer? Como faz? Né? Como é que elas fazem? Tem que ter, óbvio, tem que ter, né? Acho que pra gente que estamos inseridos Mas e para essas pessoas? O que a gente tem que fazer? De que forma a gente tem que pensar? Então a gente teve que fazer inúmeros cadastros de vacina, inúmeros agendamentos, porque mal tinham acesso, às vezes, à internet. Né? Muitas vezes ficam ao redor ali do terminal, pegando a internet que tem ali disponível, gratuita. Né? Então, a gente tem que ter um olhar um pouco mais atento, assim, né, para essas pessoas e, de fato, entender um pouquinho, né? E você trazer essas pessoas para esse contexto digital, tu vais dar um certo poder para elas não serem ludibriadas também, né? Com tanta coisa que a gente ouve, golpe disso, golpe daquilo. Né? Claro. Você torna elas um pouco mais ligadas, né, no que está acontecendo. Né? Com certeza.
E assim, antes o exemplo também, não só no analfabetismo digital, mas no funcional também, né? Mesma coisa, né? Não saber se o troco tá certo, né? Puxa, Ou ir até um lugar, choca, né? tá? Sim, choca. E tu pensas que a gente tem um grupo no WhatsApp. No início foi difícil, porque muito acostumada a digitar. E daí eu não tinha resposta, claro. Eles não estavam lendo. Sim. Entende? Então, assim, poxa, tem que gravar áudio, né? Então, assim, imagina, às vezes, vou te dar um exemplo de um caso que aconteceu. Nosso instituto hoje, ele fica perto da casa dos meus avós, porque é mais tranquilo para eles chegarem. Eles já sabem chegar na casa dos meus avós, já sabiam, né? E nós não colocamos lá na comunidade por causa do difícil acesso, e tinham lugares muito afastados. Então, a gente pegou próximo ali da região onde a gente estava, bem próximo da entrada da Velha Grande. E tinha uma senhora que sempre pegava cesta esporadicamente, assim, quando ela precisava, ela ia buscar as cestas. Então, ela foi até a casa dos meus avós, porque ela era referência, né? E daí nós tínhamos escrito num papel que a partir de agora, todo o alimento, toda a cesta básica iria ser disponibilizada lá no instituto. Então, estava escrito naquele papel, endereço, todas as informações que ela precisava. Aí foi entregue o papel para ela, ela olhou, eu não sei ler. E aí? Né? Aí a moça, né, que nos auxilia, mostrou para ela, orientou para ela, olha, é aqui e tal, meio que direcionou, porque não é longe, é uns 600, 700 metros à frente da casa dos meus avós. Ela nunca chegou. Olha só. Nunca chegou. Por quê? Porque ela não sabe ler a placa. Onde está escrito? Instituto Social BIS. Ela não sabe ler a placa. Então, assim, essa pessoa nunca chegou no instituto. Então, assim, né, aí a gente começa a entender de que lugar a gente está falando, assim, que precisa ser pensado. Então, realmente é uma transformação. E só você tendo essa participação lá é que tu vais entender isso. Exatamente. Né? Tu falando aqui, eu fico imaginando essas cenas. Né? Mas eu só imagino, ver isso de fato só se eu for lá e conhecer e tal, para entender já essa fica dimensão. O convite. Opa! Já não fica só para o mim, para você que está vendo a gente aí, né? Fica o convite, fica o convite. Porque é uma coisa assim, é surreal. Né? Me assustou, nos assusta também. Nos assusta também, mas são histórias verídicas, assim, que a gente vive cotidianamente. E que a gente pensa, não é possível. Quando não a gente é ouve, possível. isso parece tudo tão distante. Né? Fora da nossa cidade, fora da nossa região, fora do nosso estado até. Né? Você ouve, mas isso parece tudo muito longe. Sim. Não, parei, gente. Aqui do ladinho. Aqui do ladinho, aqui pertinho. É que tá invisível, né? Como a gente diz, assim. Isso. Pra gente ter acesso a isso, a gente precisa adentrar muito. Né? E quando fica só no superficial, a gente só vê o que está sendo mostrado isso, ali. Exatamente. E quando a gente adentra, que a gente conhece, a gente começa a perceber que, opa, o negócio é mais embaixo, o buraco é mais embaixo, né? Como diz o ditado popular, então... Eu fico imaginando, porque assim, existe um programa de alfabetização de adultos público. Sim. Né? Mas assim, se as pessoas nem sabem como chegar lá, né? Um outro problema também. É um desafio eu vou também, ser né? sincera em pelo te dizer. Teu relato, assim, de agora eu fiquei pensando, poxa, tem, mas assim... Né? Tem a vergonha também, tá? De chegar num lugar desse e nossa, sabe? Nessa idade eu não aprendi, eu não frequentei, né? Meu Deus, a gente precisa muito ter essa questão do acolhimento, desse olhar para eles, assim, né? Com eles, senão, de certa forma, eles não ficam, não se sentem mal, assim, como qualquer pessoa, quando a gente vai num lugar e a gente recebe um olhar diferenciado, a gente não se sente mal, né? A gente fica mal, dependendo da situação. Então, eles também se sentem assim. Deslocado, né? Deslocado. E uma outra questão também que pega muito é o valor da passagem. Tá? Isso eu vou ser sincera, a gente tem pessoas hoje lá que vêm a pé. O Instituto, óbvio, tá pleiteando, eu já conversei até com o secretário de Desenvolvimento Social, com alguns vereadores,
E falei, é preciso que a gente, né, olhe para essas pessoas que querem estudar. Mas assim, ir e vir a gente está falando de R$11, né? 11 e pouquinho. Então, é o leite da semana, o leite do dia, não sei, o pão. Né? Então, eu estou deixando, às vezes, de alimentar para poder pagar uma passagem de ônibus. Então, eu tenho pessoas que já chegaram lá molhadas, estava chovendo, mas mesmo assim elas não deixaram de ir. Então, elas vieram na chuva, não tinham sombrinha, não tinham dinheiro para comprar sombrinha e não tinham dinheiro para pegar um ônibus. Então, elas vieram a pé, tá? E isso é bem, bem, bem comum. Porque a gente está falando, a gente já fez essas aulas uma vez na semana, 2 horas, para que a gente pudesse concentrar um dia só, pensando nessa questão do deslocamento, né? Mas mesmo assim, se tu parar para pensar, né, é uma tarifa, é perto, mas é uma tarifa de ônibus por semana. Então, isso também é um agravante para que, né, com que faça com que essas famílias não se... Era isso até que eu queria voltar agora, um pouco na questão das aulas, né? Elas acontecem, é oferecido uma vez por semana? Ou uma vez por semana, 2 aulas, 2 horas no caso, né? A gente sempre também oferta para atividades coletivas, a gente sempre oferta lanche, um lanche diferenciado em parceria com a nossa nutricionista, porque daí a gente oferta alimentos que não compõem uma cesta básica. Então a gente oferta grãos, iogurte, fruta, para que essas pessoas também tenham oportunidade de estar comendo esses outros alimentos que são tão importantes, né? Então de aula, a gente tem uns 15, 20 minutos de lanche coletivo e tem a aula depois, né, essas 2 horinhas ali de aula. Agora, voltando mais um pouquinho, que eu lembrei também. Pode, a gente por favor. antes falou, antes da gravação aqui, mas turma de quantos? De 4 a 5 no máximo, porque a gente prioriza a qualidade. Não a quantidade. Né? Então, a gente quer, de fato, que o professor consiga dar o foco e a atenção necessária para aquele estudante, para aquela estudante que está ali naquele momento. Legal. E daí são turmas todos os dias? Mas... Nós temos todos os dias, nós temos 4 professoras alfabetizadoras conosco no momento. Né? Elas se revezam exatamente. Todo dia, menos sexta-feira, nós temos alfabetização no Instituto. Às vezes de manhã e à tarde. Que legal. E a gente está agora querendo... porque muitas crianças também têm essa dificuldade, né? Na escola. Então, a gente está querendo ofertar, a partir desse 2º semestre, reforço escolar, né? Mas como eu falei já, como a Felipe Neri também faz um trabalho, de primazia lá na Velha Grande, em que ela atende essas crianças no contraturno, então, às vezes, muitas famílias já têm esse assessoramento, né? Então de manhã na escola e à tarde na ONG. Então, a gente quer ainda dar oportunidade para essas outras crianças que também estão na lista de espera da Felipe Neri e que precisam de um acompanhamento daí mais próximo, né? Quem sabe até com uma psicopedagoga, com uma voluntária psicopedagoga também. É uma fono, é o que também a gente busca em parceria para fazer essas atividades, essas ações na integralidade mesmo, conforme eu te falei, sabe? Legal. Tem buscado, assim, com as faculdades, uma parceria de estágio, coisa, não? Sim. Nós vamos ter agora para o 2º semestre estagiárias de psicologia. Porque um outro assunto que nos toca muito é a questão do abuso. Né? É uma coisa, assim, que é bem comum lá na comunidade, infelizmente. Então, a gente quer fazer tanto um trabalho coletivo de prevenção ao abuso, quanto um trabalho efetivo, né, naquela criança ou naquele adulto, naquela mulher que já sofreu algum tipo de abuso e que está ainda marcado no seu corpo. Então, isso efetivamente a gente já tem planos para o 2º semestre, né? Então, a gente sempre está divulgando nas nossas redes sociais. Acho que um assistente social seria legal, né? Uma parceria, uma fono também seria um trabalho bacana. A psicopedagoga. Apesar da professora alfabetizadora ser psicopedagoga, mas ela não está nessa função neste momento. Certo. Então,
mas eu acho que são profissionais que viriam para... Acho não, tenho certeza. Profissionais que viriam para somar junto com a gente. Bacana. Então, se você está nos acompanhando aqui, teve o seu coração tocado, né? Entre em contato, depois a gente vai fazer o serviço, deixar os contatos aí da Luciana, do Instituto, para entrar em contato, né? E contribuir também naquilo que você pode, né? Acho que é super legal essa troca e voluntariado no geral é uma coisa assim muito bacana, né? Muito especial. É único, pra né? Para quem faz, mas assim, eu acho que muito mais você recebe, né? Do que você entrega o seu tempo. A gente acha que a gente doa, né? Mas o que a gente recebe em troca é muito maior, É né? muito intenso. É aquilo que eu sempre falo, assim, às vezes, claro, né? Às vezes a gente não dispõe de tempo, né? De escuta, mas é fundamental. Se você consegue, né? Às vezes sentar, conversar, acolher, ouvir, nossa, já transforma o dia de alguém. Com certeza. E não só pessoas da comunidade, né? Qualquer pessoa de uma forma geral, né? Mas se conseguir fazer isso, certamente, como diz meu avô, você vai ganhar o mundo. Ah, com certeza. Uau! Olha só, a gente falou aí sobre a questão das cestas, que continua. Sim. Né? Falamos da educação, que só tende a aumentar. Falamos da informática. Sim. Que também só tende a aumentar. Sim. Né? E o que mais? Que mais o Instituto... O Instituto, ele tem vários profissionais que abraçaram esse projeto de uma forma, nossa, singular, assim, da qual eu sou muito grata e jamais imaginei, sendo bem sincera, que a gente fosse conseguir esse tipo de apoio de uma forma, né, tão rápida, que como nós falamos, o Instituto ele é recente neste formato, né? Então, o que a gente pensou? A gente pensou em fazer uma medicina preventiva. Então, a gente tem uma médica que acompanha conosco essas famílias. Então, o que a gente faz? A gente chama essa família e faz um mapeamento. Óbvio que a gente tem, né, ótimos postos de saúde, nosso sistema de saúde, eles vão continuar usufruindo de tudo que eles já fazem. Ali no Instituto, qual é o nosso objetivo? Como eu falei, é uma prevenção. Então, ela chama, acompanha aquela criança, vacinação, peso, altura, orienta. Ah, dentro da família, a mãe tem diabetes. Poxa, acende uma luzinha. O que a gente pode fazer quanto ao Instituto, a mãe tem diabetes? Ah, vamos chamar essa Nutri. Quem sabe, dentro da cesta básica dessa família, quais alterações a gente consegue fazer para que essa pessoa tenha uma melhor alimentação e uma qualidade de vida. O que a gente pode ensinar para essas crianças, né, na forma, né, alimentar, que eles tenham esse cuidado e esse olhar para diabetes. Mas é muito mais do informar, sabe? É isso que, Loriberto, que eu percebo, assim, esses dias, faz umas semanas atrás, a nutricionista chamou, acho que foram 2 pessoas da mesma família, as 2 com, né, diabetes, e daí ela mostrou um lanche completamente diferente. A gente entende que, né, a gente sabe o lugar que a gente está falando, não dá para, né, elencar e comprar coisas extremamente caras, porque não é esse o foco, mas dentro da possibilidade, quais às vezes alterações, pequenas alterações que a gente consegue fazer. Então, chamamos, mostramos os rótulos, o que elas precisam observar no rótulo, ela orientou, ela falou. Então, é esse cuidado que o Instituto tem também. Então, a gente tem a parceria com a Nutri, às vezes a gente tem algum caso psicológico, né, como eu falei, de abuso, ou enfim, né, alguma situação dentro, né, da família, aí a gente chama, né, e conversa com o psicólogo, o psicólogo faz esse acompanhamento. A gente tem também uma fisioterapeuta, porque como a gente tem bastante idosos no Instituto, a gente também quer que essas pessoas tenham um bem-estar, né, tanto mental quanto físico. Então, conversando com ela vai toda semana no Instituto também e faz um trabalho de alongamento com essas pessoas, né? Até ali nesse vídeo que vocês estão vendo, né, passa a Daiane. Daiane é uma senhora que nós atendemos
E ela faz alongamento no instituto porque ela tem diabetes, então para ela é importante que ela tire esse tempo para cuidar dela. Então, é como se fosse assim uma integração, né? O instituto é uma integração, ele busca integrar cada pedacinho da família e, de certa forma, desenvolver e ajudar para que essa família consiga, né, caminhar sozinha, ter mais autonomia, ter mais dignidade. É esse o nosso objetivo. Legal. Eu acho que tocasse o ponto muito importante, que é dar a autonomia. Né? Muitas vezes as instituições, elas são criticadas porque elas trabalham só na questão do assistencialismo. Dar. Mas, assim, aquele dar sem cortar ou promover essa autonomia das famílias, das pessoas, né? Agora, quando você tem essa visão, não, a gente vai ajudar, sim, né? Claro. Mas te preparando para. Exatamente. Isso acho que faz toda a diferença. Para a própria pessoa, para a própria família, né? Porque ela vai se sentir até valorizada, né? Olha, puxa, a turma lá vai me ajudar, mas daqui a pouco tá me ajudando. Não, e eu consigo sozinha, né? É. Porque às vezes a gente tem a opinião, assim, ou até a visão, até o próprio discurso errado, né? De achar que as pessoas querem somente. Isso. Quando elas vêm nos procurar, muitas vezes, elas querem fazer uma troca. Você me dá o alimento e se você me ajudar a conseguir um emprego, eu posso limpar a sua casa, eu posso limpar o instituto. Sabe, eles não querem algo que eles não possam, de certa forma, também se doar, se dar, né? Como se fosse eu mereço aquilo, entende? Porque nós somos seres desejantes, a gente deseja as coisas, então a gente também deseja conseguir por si próprio. Sim. Né? A gente também almeja conseguir as coisas. Então, quando eles veem que eles são capazes de conseguir, também pro fruto deles, a alegria é muito maior para eles. Né? Então, é esse caminho que a gente quer trilhar, assim, e vendo as especificidades de cada pessoa, de cada família, e ir trabalhando nessas especificidades até que a gente consiga. Não, agora não precisa mais do instituto, que bom. É esse o objetivo. No decorrer desses 20 e tantos anos, assim, Sim. Teve algum caso, assim, que tu lembra, de uma pessoa ou família que vocês ajudaram e que hoje ela ajuda vocês com outras, a ajudar outros? Tem. Foi muito bonito. Foi um menino, na verdade, ele viu uma reportagem, né, que saiu na televisão, que foi veiculada na televisão, e ele me chamou via direct do Instagram e disse, olha, eu morei muitos anos na comunidade da Velha Grande, né, mas eu consegui estudar, estou estudando, estou fazendo faculdade, eu saí dessa realidade, mas eu gostaria de ofertar, né, o meu trabalho voluntário, eu gostaria de dar, né, um pouco daquilo que essa comunidade me deu. Essa foi a fala dele, né? E na época nós estávamos com uma campanha, né, de ação entre amigos, então eu disse, olha, de imediato, porque a gente ainda estava organizando o espaço, né, porque agora ele está fazendo pedagogia, então muito legal, quer ser professor e quer também disponibilizar, assim que possível, horas, né, para estar também ajudando essas famílias na educação, na alfabetização. E daí ele me perguntou, eu falei, olha, de imediato a gente está com uma campanha assim, ele prontamente quis ajudar, e daí eu passei o Pix, né, para ele. Quando ele viu, em nenhum momento eu citei meu avô, o nome do meu avô, nada. A gente não entrou, né? Eu também não perguntei, né? Sim. Onde você mora, eu não me atentei, assim. E daí quando eu passei o Pix, que apareceu o nome do meu avô, daí ele disse, gente, eu não acredito. Ele falou, teu avô é o José Vitor Bis? E eu falei, E o seu Zé? Eu falei, Ele, meu, tu não vai acreditar. Ele falou, hoje eu tenho 22 anos, mas quando eu tinha 8, 9 anos... A minha família passou por uma situação muito difícil. Então, a gente precisou pegar cesta, sacolão, que eles chamavam, do seu Vitor. Então, eu lembro que nós íamos lá, aí ele falou exatamente o local onde nós fazíamos a entrega, como acontecia. E, inclusive, antes da pandemia,
nós dávamos para eles, porque era agora eles vão até o instituto, tem a aula e levam a cesta naquela semana. Mas antigamente nós reuníamos todos eles e daí nós ofertávamos para ele um pãozinho com margarina, meus avós, né, e presunto, assim como um café, né, eles levavam. E daí, né, ainda nessa conversa, eu falei, nossa, que legal, né, que você se lembra disso tudo, porque daí ele começou a relatar detalhes. Daí ele disse, eu me lembro tão bem que nós tirávamos para o ímpar, para quem ia com a mãe, até o sacolão, para poder ganhar o pão. Ganhar o pão com margarina e mortadela que eles davam. Porque às vezes era a única coisa que nós tínhamos para comer naquela manhã. Ele falou. Então, nós tirávamos para o ímpar, porque nós éramos em mais irmãos. E daí, nós dividíamos o pão que vocês davam pra gente lá. Que... Emocionante, né? Daí, a gente consegue observar, assim. E hoje, é óbvio, né? Ele foi ajudado, muito ajudado por outras instituições, né? A família conseguiu também. Mas, assim, foi ajudado quando precisou, pelo meu avô. E agora... né, quer voltar a ajudar essa comunidade que, como ele disse, né, fez tanto por ele. Então, hoje ele é um dos voluntários do Instituto. Ele nos ajuda. Não com aulas, mas ele nos ajuda nas ações. Isso é um pouquinho, né, do que foi plantado lá atrás. Ele ajuda com as ações, ele nos ajuda nos eventos. Então, ele está sempre conosco. Uau. Então, é muito legal. Antes dele começar a frequentar o instituto, ele quis rever os meus avós, né? Daí ele trouxe foto da mãe, daí meu avô lembrou da mãe. Então, foi toda uma emoção muito grande esse dia em que ele foi até lá. Tem uma ideia de quantas pessoas já foram atendidas nesses 20 anos aí, não? A gente tem aproximadamente... A gente não deve ficar contabilizando essas coisas. Pessoas, assim, mas... eu não sei te dizer. Eu sei mais ou menos em alimentos, porque meu avô ele é uma pessoa extremamente organizada. Então, toda a entrega que ele tinha, eu tenho isso guardado. Ele escrevia num papel, num caderno, quantas cestas, quantos alimentos, quantas famílias, tudo certinho. Até 2016, 2017, quando ele saiu. Até esse eu tenho registro de tudo. Então, em média, assim, aproximadamente, a gente já distribuiu mais de 40 mil sacolas, cestas básicas. Por aí. Uma média, assim, né? Mais de 150 mil alimentos e por aí vai. De famílias... Pensa, se são 46, né, 22 anos, tem várias famílias, né, que já saíram, entraram. Tem gente que porque a gente sempre se preocupa muito ou com a criança, né, ou com o idoso, né, porque são dois vulneráveis, assim. Então, quando um idoso pede acolhimento, a gente sempre busca, né, já ajudar de prontidão. Então, a gente tem algumas famílias que estão conosco, que são as avós que têm cadastro, que já estão há uns 12, 13 anos, mas é porque realmente ganham, nem às vezes não são aposentadas ainda, ou ganham uma aposentadoria pequena, e os filhos não conseguem ajudar, elas moram sozinhas, então a gente continua ainda ajudando. Mas assim, tem pessoas ali, eu acredito, 14 anos, 15, 16 anos conosco. Todo mês recebendo uma cesta básica pequena. Acho que é importante a gente frisar isso. Não é uma cesta básica que vai te dar o sustento, que vai te proporcionar o sustento do mês. A gente tem vários tamanhos, assim, mas mesmo assim a gente está falando de uma cesta básica média, assim, para dar um suporte. Não sustenta essa família, entende? Não dá pra E vocês pensar. montam elas daí de acordo com a realidade de cada... Nós montamos, assim, a gente tem, na verdade, pessoas que doam pra gente ou a cesta, ou que doam em dinheiro. E a gente, como eu faço a visita, né, e daí eu vejo quantas pessoas moram naquela casa, a gente faz todo esse estudo para depois, daí eu tenho a cesta pequena, eu tenho a média e eu tenho a grande. Né? Mais a pequena a gente, né, consegue dar para todo mundo, assim. Mas tem algumas famílias que são bem maiores, que daí a gente não tem como dar pequena, porque... E mesmo assim, né, vai um leite, vou dar um exemplo simples, é 1 litro de leite. 1 litro de leite para, sei lá, para 3 crianças em um dia, e olha lá. Então é por isso que eu digo que é uma cesta para ajudar, né, e não para sustentar. Certo. Legal.
Eu puxei esse assunto do voluntariado, da doação, se tem gente que passou e está ajudando também, porque eu preciso te perguntar assim, como as pessoas podem ajudar o Instituto BIS? As pessoas podem ajudar o Instituto BIS sendo parte dele, né? Fazendo parte desse projeto, sabe? Se você me escutando, me vendo, sentir o seu coração, né, de certa forma, tocar, se afetar. Então, assim, sempre tem espaço lá no Instituto, a gente sempre tem ação. Aí tem hoje um grupo de voluntariado no WhatsApp, que são pessoas de Blumenau inteira, porque às vezes a gente recebe pedido de socorro da Itopava Norte, de vários lugares, então a gente não consegue se deslocar até lá. Então essas pessoas fazem esse deslocamento pra gente. O Instituto, né, transfere o dinheiro, eles vão até o mercado e compram para aquela família aquilo que de fato eles estão precisando e levam até lá muitas vezes, né? Então, assim, nós precisamos de profissionais que queiram continuar na nossa luta diariamente conosco nesses projetos dos quais eu citei. A gente precisa de pessoas, né? A gente tem uma campanha de apadrinhamento, né? Até a gente conseguir principalmente essa verba pública, o Instituto ainda é mantido pela família, basicamente. Então, a gente tem um aluguel, a gente tem a internet, a gente tem... Não temos profissionais porque eles são voluntários, mas nós temos toda a estrutura para manter. E como eu falei também, né? A gente se preocupa com a questão do transporte. Eu gostaria de que a gente conseguisse auxiliá-los para que eles tivessem o valor do transporte, para não deixar de ir, né? Porque a gente sabe que não é porque não quer, porque não pode. Ou aquele lanche que a gente gosta de ofertar, aquele lanche diferenciado, né? Que muitas vezes, né? Eles experimentaram frutas diferentes. Muitas pessoas experimentaram algumas frutas agora, recentemente, lá no Instituto. Castanha, eles não sabiam o que era. Nozes, eles não sabiam o que era. Então, assim, sabe? Porque a gente possa continuar fazendo isso, a gente precisa, obviamente, de pessoas que nos ajudem a manter. Então, a gente tem uma campanha de apadrinhamento, onde essas pessoas entram em contato conosco e nos ajudam mensalmente com um valor para que a gente consiga manter essas pessoas fazendo, né? Realizando todas essas atividades que o Instituto proporciona. Então, lá no nosso Instagram, né, que é @InstitutoBIS, a gente tem todas as informações lá por direct ou, né, por mensagem. A gente também tem um e-mail. Eu não sei se é hora de falar já. Pode falar. Depois a gente coloca na descrição do vídeo também, eu vou colocar todos os contatos. institutobis@gmail.com. E a gente tem também um WhatsApp, telefone, que é o 91210742. Também entre em contato com a gente. Daí eu sempre gosto que as pessoas elas vão até lá, sim, conheçam o espaço. Porque o voluntário é um chamado, né? Às vezes tu tá lá por uma razão e de repente tu sente aquele chamado, tu sente que tu pertence àquele lugar e de certa forma tu quer fazer parte daquilo. Então, quando você tá lá, que você, né, observa a rotina, como ela acontece lá no Instituto, né? Então, eu acho que essas pessoas, né, o interessante seriam que elas tirassem um tempinho, porque eu sei que a nossa vida é corrida, mas tirassem um tempinho para estar visitando, conhecendo. E a gente tem também, que eu esqueci de falar, a gente mensalmente faz um evento coletivo, que a gente prioriza a cultura e a arte. Então, a gente sempre tenta trazer algo voltado nessa área. Ou é uma peça de teatro, ou é uma dança circular, ou é uma palestra, ou é uma meditação. Então, a gente sempre busca trazer outros tipos de atividades que, né, faz lá no Instituto daí. A gente faz lá, tá? Então, nesse dia é um evento grande, toda a comunidade vai lá, então também a gente sempre precisa de bastante ajuda. Então, também é um momento legal, eu acho, para conhecer um pouquinho do nosso trabalho e as pessoas que frequentam o nosso espaço. Legal. Bacana. Doações, o que recebe, a gente já falou bastante aqui, além do apoio financeiro, também a parte de alimento. Recebemos. Que mais roupas, a gente pode citar? Roupa. A gente recebe roupas. Nós recebemos alguns móveis, que nós levamos direto para casa daquela senhora que eu lhe falei. E lá na comunidade a gente faz a distribuição. Então, às vezes, né, tem pessoas que têm mais de um
móvel na sua casa, né? E que de certa forma pode estar fazendo a doação, também pode estar entrando em contato. Fraldas nos pedem bastante, né? Para bebês. Para bebês. Mas pode ser todos os tamanhos, porque a gente doa, tudo que chega lá no Instituto a gente doa, tá? Tudo tem saída. Então a gente consegue fazer esse direcionamento e de fato chegar para quem precisa. Maravilha. E você falou que no começo era a casa do avô. E hoje ainda é na casa do avô, continua sendo esse depósito? Tu acredita, não? Que ainda tem coisa? Minha avó que não me escute. Beijo, vó! Vó, prometo, vó, vai sair daí. Não, ainda tem, mas agora é um espaço bem menor. Mas antes, toda essa organização, fora as atividades, né? A gente está falando do assistencialismo, aconteciam e eram direcionados na casa dos meus avós. Então, como eu te falei, não tinha um cômodo que sobrava, acho que só o quarto deles que salvava, assim. Mas a gente sempre, né, ocupava todos os espaços lá. Mas agora a gente consegue, né, guardar alguma coisa no instituto, leva para dentro da comunidade, até que fica mais fácil para eles irem buscar, né? Ali é mais próximo de todo mundo. E também, alguma coisa ainda fica lá na casa da avó quando é necessário. Mas já tá bem pouquinho. Já tá bem menos. Mas até para que eles continuem se sentindo... Isso, né? Eles falam, junto ali, né? Mas eles gostam, eles gostam de saber. Na verdade, é uma emoção muito grande, né? Porque eles não esperavam que fosse tomar essa proporção. Então, para eles é realmente uma alegria. Então, quando eles vão até lá, é como tu falaste, né? Como se revivessem todos esses anos, né? É muito certamente. Legal. Com certeza deve fazer bem pro coração deles também. Faz sim, com certeza. Legal. Luciana, faltou falarmos sobre algo? Não, eu acho que eu falei sobre tudo. Até falei talvez um pouquinho demais, não? Porque eu sou imagina. uma entusiasta, né? Pelo projeto, assim. Eu sou apaixonada por fazer isso, por estar nisso. Mas o espaço aqui é para isso. Com um brilho no olho, vamos divulgar as ações. É isso mesmo. Então eu acabo me empolgando falando, né? Mas eu acredito que se você também visitar as nossas redes sociais, lá também a gente conta um pouquinho do que a gente vive, daquilo que a gente vê, escuta e aquilo que a gente faz. É isso aí. Já vai ficando o convite aí, né? A gente vai deixar na descrição depois o Instagram do Instituto, Instituto... Instituto BIS. BISS. Isso. Aí você pode acessar, né? E depois também os outros canais aí. Com certeza. Para apoiar também essa... Lá na descrição do Instagram tem todas essas informações também. E a gente está à disposição, né? Por qualquer meio. Está trocando uma ideia, compartilhando. Estamos à disposição. Legal. Luciana Heloísa Alves Bis Silva. É uma frase. Muito obrigado. Imagina, por ter dado essa inspiração aqui para nós nesse nosso episódio. Né? Cada episódio, na verdade, é uma inspiração, né? E é muito legal a gente poder conversar e trazer essas ações que são feitas aqui na nossa cidade. Te agradeço de coração. Imagina. Tá? A alegria é nossa, a honra é nossa. Legal. Obrigada pelo espaço. Imagina. Obrigada. E acompanhe aí os nossos próximos episódios e não se esqueça de inscrever lá no YouTube, ativa o sininho, tá? Para continuar recebendo aí as notificações. Tchau, gente.